Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, né? E vamos aí para gravar mais um vídeo, né? E eu vou fazer aquele método, né? Aquele modelo lá de pegar um vídeo do meus estudos, colocar ele e pausar ele e explicar o que a pessoa está falando. Mostrar o jeito que eu creio, a minha fé, e pausar e explicar o que eu concordo e o que eu não concordo. Acho que a menor parte eu não vou precisar parar muitas vezes, que eu já analisei o vídeo e a maior parte eu concordo, tá? Então o vídeo de hoje nós vamos falar da tecnologia do metaverso, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, sem muitas delongas, para não deixar o vídeo muito longo, né? Então vamos lá. Peraí. Só um minuto. Só ajeitar aqui para vocês. Ó, vai ficar um pouco torto aqui, tá? A imagem, mas não estranha não. É assim mesmo. Tá. Vou deixar aqui. Vocês já ouviram falar sobre metaverso? Hoje eu quero explicar 3 conceitos para vocês, fazer o casamento desses 3 conceitos. Número 1, metaverso. Número 2, transhumanismo. E número 3, globalismo. 2 desses conceitos já apareceram muitas vezes no canal, só que talvez metaverso você não tenha escutado falar. Eu vou explicar para vocês de maneira resumida, vou trabalhar mais vezes sobre esse conceito, vou falar mais sobre isso, cruzando com as profecias da Bíblia e mostrar que a Bíblia já profetizava o casamento desses 3 conceitos. Metaverso. Essa palavra, ela está agora em alta, vocês podem ver, vocês que pesquisam vão se encontrar com essa palavra, e ela vai falar sobre alguma realidade virtual. Meta vem do grego, que significa além de, e verso vem de universo. A junção das duas, metaverso. Além do universo, que é transcender o universo. Quem criou, na verdade não foi criado, foi capturado, foi buscado pelo criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Ele se apoderou dessa palavra porque isso já existia, esse conceito já existia em livros, foi apresentado pra gente através de filmes. Vocês já assistiram o Jogador Número 1? Eu assisti esse filme 3 vezes quando eu estava no Japão. Eu gostei muito desse filme. Vou voltar a assistir mais uma vez. E esse filme explica de maneira exemplar tudo o que Mark Zuckerberg está propondo. Criador do Facebook e que tem também ali ligações com o Instagram, com o WhatsApp. Vai ter a globalização, o casamento de todas as redes sociais em um único propósito. Para a gente, que nós conhecemos as profecias, é intoxicar a humanidade. Aniversário Magalu, ofertas com até 80% de desconto e parcelas em até 24 vezes. Espero que vocês tenham paciência, tá? Vai estar os comerciaizinhos no meio aí. Já estejam familiarizados com esse mundo virtual e que possam adorar uma imagem criada pelos homens. E essa vai ser a imagem que representa as Nações Unidas, que Deus chama de besta. Por isso em Apocalipse isso é chamado de imagem da besta. Ok, metaverso, para explicar isso de maneira bem resumida, já que eu vou trabalhar mais vezes com esse conceito, fala sobre a realidade aumentada. Realidade virtual aumentada. Tudo aumentado. Tudo que nós temos hoje, já a combinação de todos os conceitos que nós temos hoje, internet das coisas, internet, tecnologia avançada, a combinação de tudo isso e aumentado. Como, por exemplo, o próprio Matrix, acho que 2002, é filme de 2002, já mostrou pra gente. Mas outros filmes mostraram com mais precisão, tipo Jogador Número 1. Se você não assistiu, marca para assistir. Porque parece ser um filme de utopia, que não é possível acontecer, mas eu vou mostrar pelas profecias que é possível acontecer sim. Talvez eu não mostre nesse vídeo porque eu quero fazer ele um pouco mais curto. Então, metaverso é a realidade aumentada, a combinação de vários conceitos.
realidade da internet das coisas, com uma realidade mais aumentada, realidade virtual aumentada, principalmente isso. Mas realidade virtual, se é virtual não é real, não é? Se é real, não pode ser virtual. Mas para o homem natural, na verdade, o mundo virtual está se tornando o mundo real, e o mundo real está se tornando algo obsoleto, antiquado, sem graça de viver. Isso é que o espírito do anticristo trabalha nesse mundo, manipulando a mente dos homens para que eles aceitem tudo o que vai ser proposto para eles, certo? Os homens não conseguem enxergar a parte ruim da tecnologia, não conseguem enxergar a parte negativa disso, porque tem a parte boa, não vamos negar. A tecnologia tem a sua parte boa, mas ela não vai existir no reino de Cristo. No mundo vindouro ela não vai existir, porque para existir tecnologia precisa existir energia, e para existir energia precisa existir trabalhos que são, na verdade, trabalhos de escravos. Talvez você não pare para pensar no que é preciso para existir um carro, por exemplo, um avião. Nada disso vai existir no reino de Cristo, porque isso torna o mundo escravo que se esquece do Senhor. Enfim, quando vocês forem pesquisar os vídeos que eu vou deixar para vocês na descrição, vocês vão ver alguns até conseguindo, algumas pessoas explicando esse conceito, até conseguindo detectar alguma aparência má. Mas na maioria do tempo, vocês vão ver que eles estão ansiosos para essa nova realidade, pensando já no lucro, no dinheiro. E é uma ideia exótica, é uma ideia, uma tendência, né? É tendência, porque isso vai acontecer. Essa ideia, metaverso, ela... Então, irmãos, o que acontece? Ele falou aí de dinheiro, né? Por quê? Porque é o que eu falo. Os governos, eles faz as coisas dizendo que é pro bem da sociedade. Mas, na verdade, ela nos ajuda nesse mundo. As coisas materiais que a gente utiliza neste mundo, depois da queda de Adão, né? Ele foi tirado do paraíso e posto numa terra que é fora do paraíso, né? Porque o paraíso é um mundo da esfera celestial, entendeu? Fala de Jerusalém espiritual no futuro, porque tem a Jerusalém terrena, mas vai descer do céu a Jerusalém espiritual, entendeu? Isso daí depois eu explico, que não tem a ver com o vídeo agora, é só para abrejar o entendimento de vocês, para abrir mais a mente, tá? Então, o que acontece? A gente necessita das coisas materiais para sobrevivência no mundo de hoje, atual. O mundo que eu digo atual é desde a criação para cá, tá? Que é o mundo terreno que a gente vive, certo? Depois da queda. Então, o que acontece? Eles criam essas coisas, os poderosos criam com a inteligência humana, né? Que é grande a inteligência humana, eles criam essas coisas para, como se fala, esqueci aqui a ideia que eu ia montar, dizendo que é para o bem, mas é para o ganho financeiro deles, para eles ficarem cada vez mais ricos e escravizar a sociedade. Por isso que ele falou de escravidão ali, que ele falou para fazer os homens escravos. Por quê? Porque os homens trabalham e esses homens que trabalham para construir essas coisas, eles ganham pouco, cada vez menos. São tidos como escravos e enriquecendo os poderosos que têm a cabeça. Que fala, contrata os homens para construir coisas materiais que vai auxiliar a gente, né? Por meio da evolução industrial e a tecnologia, ajuda, facilita a nossa vida, facilita. Mas é para eles ganhar dinheiro e controlar a humanidade. Tudo com um intuito obscuro por trás. Só que quem não tem visão espiritual e não vai para as escrituras e se aprofundar, não enxerga essas coisas. Só enxerga a parte boa da tecnologia, que tem a parte boa, como ele falou. Mas a parte ruim, que vai levar o homem a se afastar de Deus, aí essa daí
a maioria das pessoas não enxerga. Então vamos voltar um pouquinho mais para lá para ouvir mais um pouquinho, tá? Combina, se casa com o transhumanismo. Na verdade é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa totalmente, mas é quase a mesma coisa. Transhumanismo também tem a mesma ideia, transcender os limites humanos. Tudo que o homem não é capaz de fazer, aí com a ajuda da energia, tecnologia avançada, internet, aí combinada com as ações humanas, ligadas uma à outra, aí nós temos o transhumanismo, consegue transcender os limites humanos. Essa é uma ideia anti-Deus, porque cada vez mais o homem se liga ao ferro. De uma maneira ou de outra, a humanidade está ligada ao ferro. Como assim? Ela está ligada ao petróleo. Ela está ligada ao globalismo. Porque, por exemplo, eu já trabalhei muitos anos na fábrica no Japão. E o tempo todo era máquina para todos os lados. Máquina parafusando. Vem com a semana do cliente americana com descontos de até 60%. Smartphones, TV. Parafusadeiras, empilhadeiras, máquina prensando. E ferro, e ferro, e ferro, e produção de ferro. E nós estamos falando da construção desse mundo e das pernas da estátua, que é de ferro até a ponta dos dedos. Mas também tem a entrada do barro nos pés, não é? E aqui, uma ressalva aí, irmãos. Uma ressalva aqui, porque ele tá certo. É só para me explicar o que ele quis dizer, que muitos que não estão muito aprofundados nas escrituras, não vai entender isso aqui. Ele tá falando de uma estátua que é misturada de ferro com barro. Ele tá falando da estátua da profecia do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. Que tudo são profecias. Deus usa o seu servo, fala uma coisa, usa de uma figura para mostrar coisas futuras que vai acontecer. É o que eu falei no outro vídeo lá. Deus fala por figuras, como que eu posso falar? De uma maneira espiritual. Tem coisa que você lê na Bíblia e entende por figura, por alegoria, mas que vai se concretizar literalmente, fisicamente. Então a estátua, ela está falando de um tempo futuro, de reinos, e que o homem vai construir, misturar terra com barro, ou seja, ele vai construir ferrovias, vai construir coisas, a gente vai depender. E lá no futuro ele vai unir a tecnologia com a parte tecnológica industrial do ferro, e nós somos feitos do barro. Foi o que eu falei no outro vídeo lá, e muitos questionou, não entendeu, porque eu peguei só uma pitada, né, de um versículo e coloquei ali no Apocalipse só para dar explicação. Então eu não expliquei o contexto todo de Daniel para explicar Apocalipse. Então eu não expliquei o contexto desde do significado da estátua toda, da cabeça até os pés, né? Porque a cabeça fala de reinos, né? Entendeu? E depois vai descendo e vai falando de outras coisas, entendeu? E para o vídeo não ficar longo, eu não expliquei isso. Mas eu expliquei a junção do homem, que é feito de barro, com o ferro da tecnologia. Mas o ferro também está falando da evolução industrial e da tecnologia avançada, desde lá, da criação do mundo até aqui, entendeu? Tá bom? E a estátua é um símbolo que Deus usou para explicar para o profeta Daniel, passar isso para o povo, do significado disso, para as gerações futuras entender, entendeu? Então mais ou menos isso. Vamos lá, voltar pro vídeo. Existir não é necessário somente o ferro em si, o bruto. O ferro vai ficando cada vez mais trabalhado até se tornar máquinas, até se tornar tecnologia. E isso vai se fundindo com o homem, e aí nós vemos vários filmes, várias propostas de transhumanismo. Ok?
Junto com isso, nós temos o globalismo, aonde nações existentes começam a se unir. E se elas vão se unir, barro e ferro, já fala barro do homem, ferro do mundo de hoje construído, eles vão tentar se unir e eles vão ficar unidos por um tempo, mas não permanecem unidos, porque barro não se une ao ferro. Só que pensa bem, se o Senhor está nos mostrando a globalização e o casamento de barro e ferro nos pés da estátua, até chegar nos 10 dedos, aonde nós nos encontraremos no último reino, todos os conceitos que existem nessas nações, nesse tempo que é o nosso tempo já, a sétima cabeça da besta já está entre nós, é a Organização das Nações Unidas, é a ONU. Todos os conceitos existentes e todas as ideologias, religiões e... Então, irmãos, para explicar mais esse detalhe aqui, ele estava falando, lembra que eu fiz o livro explicando a figura de Apocalipse, falei de 7, como se fala, 7 cabeças e 10 chifres? Então, ele explicou ali, ele falou, né? 10 cabeças, ONU, entendeu? Nações Unidas, entendeu? Pode ver que tem 10 Nações Unidas, entendeu? E é 10 reinos, que é 10 Nações Unidas, significa isso, muita gente ainda não entendeu até hoje. Então, e os conceitos tá unido nessa organização unida, junto com outras também, que não sei se vocês entendem, não posso falar, tá? Senão o vídeo já corre risco de ser derrubado. Então, são várias organizações mundiais unidas em um só propósito de enganação do homem. São todos poderosos para enganar a classe mais baixa. Porque, por isso que hoje em dia as escolas estão pobres em ensino, porque não é interessante você aprender muita coisa. Não é por isso que eles dão distrações para a pessoa ficar distraída e ela não ter conhecimento de nada do que os poderosos estão fazendo por trás da cortina, entendeu? E com isso o povo vai ser enganado. E o povo pensa que enganação é só um engano inocivo, que não é nocivo, mas ele é nocivo e danoso, porque ele vai levar à morte espiritual, e quando você for morrer fisicamente, você vai morrer espiritualmente, e creia você ou não, segundo a minha crença e a crença de muitos cristãos, se você morrer espiritualmente, morrer fisicamente e depois espiritualmente, você não entra no reino dos céus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Então, se a sua mente estiver corrompida, santidade não está querendo dizer que você não erra. Tá falando de a palavra de Deus entrar na sua mente. Mente aqui é como alma, tá? Alma e mente é a mesma coisa. Limpar a sua mente do que você aprendeu a vida toda nesse mundo, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então você vai se regenerar a sua mente e vai se purificar para poder ser digno de entrar no reino do céu. Sem essa santidade, essa purificação, ninguém entra no reino do céu. Então a sua alma vai ficar aprisionada e acorrentada para todo sempre, entendeu? Entre a matéria e o que chama de escuridão, de trevas para todo sempre, né? Que é o abismo de escuridão, ou chamado lago de fogo, sei lá, tem vários nomes, né? Entendeu? Então você não vai para o reino do céu, você não vai para o céu quando morrer. Por isso que não sou eu que estou falando, tá? E quando eu falo você, eu não estou falando vocês aí, eu estou falando quem não entregou a vida para Jesus, quem não estuda as escrituras não vai ter sabedoria. Eu estava estudando um livro agora de sabedoria de Salomão, fala tudo isso daí, já é do Antigo Testamento, a sabedoria de Salomão, né? Então, muitos livros apócrifos foram escondidos do povo que eu estou estudando e está me abrindo a mente estrondosamente. Eu estou descobrindo coisas extraordinárias que o Senhor está me revelando, porque eu estou buscando nesses livros aí, nem todos estão de acordo com o cano oficial da Bíblia, tá? Tem alguns que é heréticos e que ensina coisa que Deus condena. Mas a maioria dos apócrifos está de acordo com o que eu estou vendo, está de acordo com a palavra. Só que os poderosos escondeu para a gente não saber e não se libertar dos enganos que eles mesmos criam, entendeu? Porque eles sabem, lá atrás eles fizeram filmes, irmãos,
falando das coisas futuras, que se eu falasse 50 anos que ia existir celular, ninguém ia acreditar que ia haver televisão na palma da sua mão, ninguém ia acreditar naquela 50 anos atrás. Hoje já existe. Falaram de carros que andam sozinhos, hoje já existe, os carros autônomos, que os ricos têm aí, daqui a pouco muita gente vai ter acesso. Que nem o celular que hoje todo mundo tem, né? Que era só coisa de rico até um tempo atrás. Então, tudo isso daí o homem está criando. E já começou a imagem da besta desde das ideologias até as imagens da televisão, porque é distração para você não ir para a Bíblia. Então, já começou de lá e vai evoluindo. Conforme a tecnologia, e se o homem morrer preso nisso, ele vai perder a salvação eterna. Entendeu? Então vamos voltar lá. Não se prenda na matéria. Elas vão entrar em casamento, ainda que elas não fiquem ligadas, elas vão se casar. O islamismo vai se unir com o Ocidente vai se unir com o Oriente por causa das suas próprias ideias, né, dos seus próprios interesses. Aliás, para quem conhece o mundo islâmico, fica melhor ainda de entender isso, porque o mundo islâmico ele tem a lei de poder mentir para que o mundo islâmico seja propagado. E o Ocidente não sabe disso, não se liga para isso. O Ocidente tem a parte pesada, a parte de armamentos. O Oriente ele tem outra parte que o mundo precisa, petróleo, não é? Então, vai tendo sim a globalização das coisas. Em troca disso, muitos países deixam os islâmicos entrarem nas suas nações, abrirem mesquitas, propagarem a sua ideologia. Mas, na verdade, quando você começa a olhar com mais precisão, você vai ver que existe uma agenda global da ONU. Essa agenda não tem espaço para religião, nem para cristianismo e nem para islamismo. Essa agenda, ela propõe coisas que são contrárias à ideologia do islamismo e até do cristianismo, mas eles fingem que isso não tem problema até eles entrarem no poder. Quando o Império Islâmico, o mundo islâmico entrar no poder, e eles vão ter que entrar no poder para se cumprir as profecias, aí o bicho vai pegar. Por enquanto eles estão mentindo e enganando. Ao passo que tem países também que estão no Oriente, como a China e a Rússia, que eles não aceitam nada, nenhum tipo de religião, e eles declaram isso abertamente. Mesmo assim, o anticristo vai conseguir conquistar isso. Lá na sexta taça, você vai ver que existe uma maneira que Deus permitiu que o diabo, o dragão, a besta e o falso profeta, eles vão fazer sinais e prodígios e milagres e vão conquistar os reis do Oriente, que são China e Rússia. Então vai haver a globalização das coisas. Na verdade, já existe. A realidade aumentada já existe. Se você for pensar há 50 anos atrás, como era o mundo, como eram as coisas. Olha os filmes de 20, 30 anos atrás e olha os filmes hoje, com o fundo verde. É tudo muito real. Olha como os homens agiam no mundo antigo e olha como eles agem hoje. E quando eu falo mundo antigo, eu estou falando de 100 anos atrás, porque a Revolução Industrial, a energia, a internet alterou todo mundo. E todas essas coisas que eu estou falando já estavam profetizadas. Eu vou falar disso no próximo momento com precisão, para mostrar que profetas como o profeta Daniel, que profetizou o chifre pequeno, que tem olhos como olhos de homem. Olha que interessante. Tem olhos como olhos de homem, mas não são olhos humanos. O mundo todo assim. O profeta Daniel profetizou um mundo virtual, um mundo da tecnologia, do controle total absoluto. Profetas como Zacarias, que profetizou uma impiedade sobre a terra, que tem olhos em todos os lugares. Está profetizado em Zacarias, talvez você não conheça, mas está profetizado. No mesmo contexto que fala de Grande Babilônia. O profeta Ezequiel, então, profetizou com mais profundidade ainda, porque mostrou que é um querubim caído que pegou vou dizer essas palavras parafraseadas, entre aspas, pegou a tecnologia do céu e imitou uma aqui na terra.
pegou o mundo do céu, que é invisível, que é transcendente mesmo, e fez algo virtual aqui na Terra para que ele controlasse as coisas. Não tem como explicar com mais detalhes aqui, porque precisaria de eu abrir os versos, ler e conectar as coisas. Mas esse querubim caído fez isso. Ele colocou olhos por dentro e por fora desse mundo. Satélite. Para mandar informações para o mundo aqui embaixo. Então, os homens fazem as suas obras no céu, fazem as suas obras na terra. São olhos por dentro e por fora, e isso já mostrava o mundo virtual, já estava profetizado em Ezequiel. Então o diabo está manipulando e seduzindo os homens, e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Nós podemos entender, nós podemos compreender o fim de todas as coisas. O mundo não. Então eles se alegram, eles ficam cada vez mais ansiosos com essa proposta. Isso é uma proposta maligna. Parece ser boa, mas é maligna. Você já parou para pensar como é o mundo pornográfico hoje? O mundo pornográfico hoje, que se encontra dentro de um celular, está na mão do seu filho e da sua filha. 12 anos, já tem acesso. 10 anos, já tem acesso. Ainda que você tente controlar, eles conseguem burlar. Dá para esconder, dá para fazer de tudo. E todas essas informações já estão no YouTube. Então, o mundo virtual já é uma realidade hoje. Se comparar alguns anos atrás para hoje, já é uma realidade aumentada. Uma realidade de mundo virtual aumentada. Ou seja, quando eu estou tentando explicar para vocês o que é metaverso, além do universo, transhumanismo, além dos limites humanos, eu estou explicando para vocês algo que já começou a acontecer alguns anos atrás e está cada vez aumentando mais. Metaverso, com um pouquinho mais de detalhes, é uma proposta de criar um mundo virtual para cada um. Você vai poder, através daqueles óculos que mostra no filme, tem um nome para cada detalhe, todas essas tecnologias já estão sendo trabalhadas para que essa proposta seja real. Mark Zuckerberg promete isso, e na verdade ele já mostrou através do Facebook que o que ele falou, o que ele fez alguns anos atrás, a ideia que surgiu com ele num quarto, já passou, já foi além. Então o próprio Facebook está mudando o nome, até o símbolo é interessante, metaverso, além do universo, ou seja, eles querem, o diabo está sempre arrumando um jeito de mudar e alterar as coisas que Deus criou e de criar o seu próprio sistema. Existe um propósito para tudo isso, né? O Apocalipse profetiza isso, é a tampa da panela. Ele pega todos os textos dos profetas, esses que eu citei, Daniel, Zacarias, Ezequiel, e coloca tudo nos capítulos 11, 12 e 13 principalmente, mas também vai aparecer no Apocalipse 17. Então, o mundo virtual, chamado de metaverso, está sendo proposto pelo Mark Zuckerberg. E quando você olha as propostas, parece que não vai acontecer. Até os ímpios falam, está muito longe, porque o próprio Criador diz que ainda está longe. O Criador, eu digo Mark Zuckerberg, e ele diz que está longe, mas vai acontecer. E alguns acreditam, outros não, mas nós sabemos que vai acontecer, porque esse é o caminho para que seja possível acontecer o que Deus disse em Apocalipse 13, que os homens vão criar uma imagem para a besta. Não é a questão só da marca, é a questão da imagem. A imagem, ela recebe fôlego de vida. Você já parou para pensar como que uma imagem criada vai receber fôlego de vida? Aí já tem o transhumanismo. Vai conectar o homem, o barro, ao ferro, para se cumprir as profecias, até as mais profundas, que Deus estava deixando ali para a gente sugerindo nos pés da estátua. Então, os homens têm que estarem acostumados com isso. Então, cada vez vai aumentando mais. Não pense que é impossível você colocar um óculos e você está na sua casa e de repente você está em um outro cenário, talvez um cenário criado por você mesmo, em uma outra realidade,
e uma realidade virtual aumentada, como se fosse real mesmo. Você já parou para pensar no mundo pornográfico? Como que vai ser? Porque vai acontecer. Na verdade, filmes já mostraram isso pra gente. E não é impossível de acontecer se você pensar antes da fita cassete, por exemplo. Olha, lembra? Os homens gravavam novelas, seriadinhos, filmes, numa fita cassete. Se falasse isso há 500 anos atrás, ia ser uma loucura. Como que nós vamos poder registrar os tempos e os momentos? Como isso vai ser possível registrar com câmeras e colocar dentro de uma fita? Foi feito, foi realizado. Se for comparar com a tecnologia de hoje, com a realidade de hoje, bem pobre, né? Bem preto e branco, mal feito, o homem não tinha técnica, não tinha nada, mas foi feito. Depois passamos para a era dos discos, onde tocavam-se músicas. Até as próprias músicas foram aumentadas, as realidades são aumentadas. Aí as músicas passam para disco, depois elas vão para CD, aí depois vai para DVD. De repente estão criando filmes mais reais, com fundo verde. De repente tudo isso entra num programa, YouTube, Google. Hoje todo mundo tem acesso a um celular. Daqui a um tempo todas as crianças do mundo terão acesso ao celular. Todos os homens terão um celular. E no celular você consegue ver tudo. Ou seja, se falasse que há alguns anos atrás, não precisa ir muito além, talvez 100 anos, se falasse há 100 anos atrás que tudo isso existiria e nós iríamos contemplar isso, nós iríamos estar falando ao vivo, fazendo conferências, videoconferências, cada um de um lado do mundo, ninguém iria acreditar. Passaram-se 50 anos e de repente tudo já é real. Entendeu? Agora, o tempo ele não corre mais como antigamente, ele corre mais velozmente. Então, as coisas acontecem de maneira mais rápida. Eu acredito que é questão de, talvez 10 anos para que o metaverso proposto por Zuckerberg seja já realizado no mundo. Eu acredito que os primeiros países que terão acesso a essa realidade, China, por exemplo, Rússia, que são países mais desenvolvidos tecnologicamente, principalmente China. E em questão de 15 anos, já estará em todo o mundo. Porque tudo vai ser muito caro, a princípio, mas depois a ideia é que todos tenham acesso. Porque a tecnologia aumenta. O livro do profeta Daniel falava não somente de um reino onde teria olhos como olhos de homem, um mundo de câmeras. Um mundo de câmera, eu digo, cada câmera imita um olho humano. Você sabe, até a questão de focar e desfocar imita o olho humano. Você sabe que quando você coloca um objeto perto do seu olho e você olha aquilo, centraliza, você foca no plano que está aqui perto do seu olho e o fundo desfoca. E se você olha para o fundo, o que está perto desfoca. A câmera faz isso e imita o olho. E através da câmera, hoje todos estão trabalhando, gravando seus vídeos e subindo. O mundo não para. Em qualquer momento, em qualquer minuto do dia ou da noite, tem gente gravando filmes e seriados e falando muitas mentiras através de filmes e seriados, principalmente em relação à criação do mundo. E seduzindo o mundo. Aliás, o espírito que atua nesse mundo é o espírito do anticristo, que sempre esteve no mundo. E ele está preparando todo um caminho, todo um cenário para ele agir na última semana e principalmente na metade dela. Um cenário todo virtual, que ele está imitando como é no céu, virtualmente. Eu já falei disso no canal, naqueles vídeos de Ezequiel, e vou voltar a falar com mais precisão agora, tá certo? Então, basicamente, esses 3 conceitos que eu falei para vocês, metaverso, transhumanismo e o globalismo, eles já estão se casando. Nada está completo ainda, mas nós já temos 50%, mais ou menos, 50% do caminho andado.
A ONU, como eu mostrei para vocês em alguns vídeos atrás, quando nós falávamos da 7ª cabeça da besta, ela é uma organização de nações, não está tudo completo, mas já está em andamento. O cenário está sendo montado. Junto com a ideia da ONU, as nações organizadas e se unindo, os seus conceitos também vão se unindo, as religiões, as políticas, mas não vai permanecer unido porque nós já sabemos que isso não vai acontecer. Logo, logo, Deus vai começar a colocar uns contra os outros, como Ele promete pelos seus profetas. Por meio de casamento eles vão se unir. Então até mesmo as redes sociais, todas elas, vão se unir. Elas vão se casar, elas vão se ligar. E tudo vai ser como Mark Zuckerberg vai dar a volta, né? Vai dar a volta por todas as redes criadas e fazer a unificação de todas elas, aumentando-se a realidade das coisas. Irmãos, tudo aumenta a realidade. Esse é um iPhone 11, mas começou com o número 1. Você já viu o que o 12 agora, acho que já está até no 13, né? Não sei se está no 13 ainda, mas você já viu o que esse iPhone faz comparado a 1? Você já viu o que os celulares de hoje estão fazendo? Em poucos anos. Pouquíssimos anos. O que você acha que vai acontecer com o mundo dos celulares daqui a 5 anos? O profeta Daniel já profetizava tudo isso. E no capítulo 12 do profeta Daniel, diz que muitos estarão andando de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Não está escrito que o conhecimento do livro da profecia vai se multiplicar. Não é isso que está escrito. Algumas traduções querem sugerir isso para a gente, mas no hebraico não tem essas palavras. Não tem livro, porque algumas traduções está escrito assim: muitos que estudarem as profecias do livro verão o seu conhecimento aumentar. Não é isso que está escrito no original. Está dizendo: muitos andarão de uma parte para outra, mesmo no hebraico. Você vai fazer a busca das palavras e o celular, o aplicativo, vai te dar outras relações, contextos onde você vê zigue-zagueando, muitos indo de uma parte para outra, e a ciência, que é o conhecimento, se multiplicará. O profeta Daniel está mostrando a realidade das coisas, o que iria acontecer. Começou com a Revolução Industrial. Os homens começam a ir de uma parte para outra, aprenderem a língua uns dos outros, e aí vem o advento da energia, da internet, e a ciência vai aumentando. E aí sim, depois dessa ideia formada, biblicamente corretamente formada, sim, com a ciência e o conhecimento aumentado, a palavra de Deus também se divulga de maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica, ao ponto que eu estou falando aqui, buscando na minha mente informações que eu ou você, nós jamais teríamos se não tivesse a internet. Hoje tem tudo na internet, tudo. Você pode pesquisar tudo a qualquer momento. Tem muita coisa ruim, tem informações boas, informações ruins, informações erradas, mas tem informações. Então eu estou fazendo uma busca de informações na minha mente, coisas que eu aprendi não somente pela palavra de Deus, mas por pesquisar as ideias e mentes de outras pessoas. Então o conhecimento bíblico também aumenta. Ainda mais que eu posso gravar aqui da minha casa, fazer edições, fazer um cenário todo bonito para vocês verem as coisas e chegar aí até vocês. Então, realmente, muitos andam de um lado para o outro e o conhecimento de tudo aumenta. Não é verdade? Então nós já vivemos numa realidade e nós já podemos chamar de metaverso, se você comparar com o mundo antigo. Entendeu mais ou menos o conceito das coisas? Eu vou começar a trabalhar um pouco mais sobre essas ideias. Nós vamos fazer live sobre isso também, para casar melhor a ideia. Vou deixar para vocês links no comentário fixo dos melhores vídeos que eu assisti sobre essa ideia. Assiste e você vai estar lembrando do que eu estou falando. A tendência é que metaverso, transhumanismo e globalismo, todas essas coisas se unirão
formando o que os profetas já falavam. Um reino maligno, um reino que é anti-Deus. E para finalizar, no capítulo 7 do profeta Daniel, diz que aquele chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Não está falando só dos tempos em relação às festas e à lei de Deus. Está falando isso também, mas está falando de tempos e leis naturais do universo. Por isso a proposta metaverso é além do universo. Para isso ser uma realidade aumentada, mais perto do real para a gente, ainda que virtual, mais perto do real, mais interessante do que é real. Realmente os tempos e as leis têm que ser mudadas. Eu vou explicar detalhes sobre esse ponto para vocês. Vocês vão ver que incrível como o Senhor já mostrava e profetizava todo esse mundo para a gente, através de vários detalhes, através dos pés da estátua, barro se misturando com ferro, através de Daniel capítulo 7, por exemplo, um chifre pequeno que tem olhos como de homem, mas não são olhos humanos, e que esse chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei, como por exemplo, indo diretamente para Apocalipse 11, 12, 13, uma besta, são reinos, uma corporação de bestas de reinos unidos, reinos antigos, impérios antigos revividos, mas agora com o poder da tecnologia e do mundo virtual nas mãos, poder de controle absoluto. Homens que criam uma imagem para a besta, uma imagem que está relacionada com o transhumanismo, que tem o poder de controlar quem adora a besta ou não. A besta é uma coisa, a imagem da besta é outra coisa e a marca é outra coisa. Mas estão unidas em um só propósito: fazer a busca, o controle dos homens. Tudo relacionado a comprar e vender, que consiste, se você for ver qual é o resumo de tudo isso, comer e beber. Tudo isso é uma realidade já hoje. Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais detalhes sobre essas coisas, tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários, principalmente depois que vocês verem os vídeos sobre o metaverso. Pode voltar aqui e deixar os comentários, para eu ler os comentários e ver aonde eu posso trabalhar melhor, para os irmãos entenderem isso, tá bom? Então é isso daí, vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, para ajudar o canal, porque o canal realmente, ele não cresce muito. Meu canal, ele tem a tendência de não crescer muito, porque também eu mexo com as profecias e tem muita gente que não está interessada em ouvir profecias, e porque eu sou contra muitas religiões, mas também porque eu denuncio muitas coisas que o YouTube não está interessado em propagar isso. Então eu peço para vocês ajudarem, empurrando a força, né? Com like, com divulgação, para o canal ir crescendo e aumentar cada vez mais, se bem que eu não espero muito aumento, mas para as pessoas poderem ter acesso a essas informações, porque são informações importantíssimas para a nossa vida, informações ricas e com base bíblica, isso que é o principal, né? Não é somente fazer vídeos interessantes e bonitos, mas com base e fundamentações bíblicas, trazendo às pessoas o olhar dos homens, não para esse mundo virtual, mas sim para as palavras de Deus que serão cumpridas. No Apocalipse capítulo 17, diz que Deus vai permitir que os 10 reis entreguem o seu poder ao chifre pequeno, à besta, e que eles tenham poder por 42 meses, vai receber o trono, a autoridade do próprio dragão, de Satanás, para que todas as palavras de Deus sejam cumpridas. Todas. Tudo que foi profetizado pela lei, pelos salmos, pelos profetas, no Novo Testamento e no livro do Apocalipse. E se isso há de acontecer, ou seja, já está acontecendo, nós temos que estar de olho nisso, para que a gente não seja seduzido pelo sedutor desse mundo. De fato, quando você olha todas essas coisas, metaverso, transhumanismo, globalismo, você vê que o diabo não está de brincadeira e ele seduz o mundo inteiro. Graças a Deus,
por intermédio de Jesus, nós temos a palavra de Deus, o Espírito de Deus e do Filho enviado sobre nós, para que a gente entenda e escape da boca do dragão, da boca do leão. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Isso aí, irmão. Término do vídeo, tá? É muito útil. Muitos não vão entender, não vão concordar, porque as pessoas não entendem essas coisas. Os filhos de Deus verdadeiro, né? Aquele que crê na obra de Cristo na cruz, a gente nos diz para nós mesmos, porque o Senhor Jesus nos falou isso, né? Que nós não somos desse mundo, nós somos extraterrestre, não é alienígena, tá? Que nem inventam por aí, homenzinho verde, mas é que a gente não é dessa terra. A partir que a gente se converte, entrega a vida para Jesus, Jesus não é desse mundo. Então nós não somos desse mundo, nós somos enviados para esse mundo para testemunhar de Cristo, aprender e passar a aprendizagem para outro, entendeu? Mas só vai colher quem tiver a vida entregue para Jesus, só vai entender essas coisas, porque para os outros vai ser tudo loucura, né? Então os outros vão se entregar tudo isso aí, a matéria, e vai amar a matéria, vai amar o mundo material, né? Não que a gente não possa ter, não possa, que a gente está aqui, a gente precisa deles, mas é você pôr o seu coração nisso, achar que a sua felicidade está nesse mundo. Quando a pessoa partir desse mundo para cá, vai ficar tudo aqui. Aí eu pergunto, você vai levar? Não vai levar. Então, se você levar, você vai para um outro mundo que não é o reino dos céus, segundo a Bíblia diz, tá? Não sou eu, tá bom? Então é isso aí, as 7 semanas que ele falou quer dizer 7 anos da grande tribulação, tá? Significa isso, 3 anos e meio de uma falsa paz e outros 3 anos e meio de perseguição aos cristãos e quem se recusar a abraçar as ideias e as imposições do anticristo, aí vai ser perseguido. Então ele está se referindo a isso, 42 meses, 7 semanas de Daniel, que se conecta com o Apocalipse, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. Então é isso aí, dou por encerrado o vídeo, até a próxima vez aí, que Deus abençoe, graça e paz para todos os irmãos, e que os vídeos sejam de utilidade. Compartilhe, peço que compartilhe, deixe o like, toque o sininho das notificações para receber as notificações. E o compartilhamento é bom, irmãos, porque o YouTube não divulga vídeo como esse. Então a gente depende, que nem o irmão Luiz falou, da compartilhação. Mas as pessoas não, geralmente eu acho que elas não acreditam, né? Então não compartilham. E acha que os outros vão achar que ela também crê numa loucura, né? Então, mas eu peço, se tocar no coração, compartilhe, deixa o like, toque o sininho, e comente se quiser também, né? E é isso aí, até o próximo vídeo, tá? Tudo de bom pra vocês. Fui!